Meus irmãos, abra sua Bíblia aí em Lucas capítulo 5. Eu vou pedir, pessoal, Bruno, dá para aumentar um pouquinho o meu retorno aqui? Lucas capítulo 5. Abra sua Bíblia. Lucas capítulo 5. Como eu falei para os irmãos no início do culto, falei domingo passado, nós começamos hoje uma série de mensagens com o tema Princípios para Recomeçar. Então, hoje à noite e nos próximos 4 domingos, nós vamos pensar sobre isso, sobre o que a Bíblia nos ensina sobre como recomeçar. E eu tenho certeza que você, em 2025, viveu muitas coisas, muito aprendizado, mas que, de forma muito simbólica, nessa passagem de data desse calendário, que é mais um dia apenas, mas é uma representação de um novo tempo, uma nova etapa na vida de todos nós, e que nós todos precisamos aprender a como recomeçar. Então, hoje à noite, eu quero pensar com você sobre isso, e nos próximos domingos também, compartilharmos acerca disso. O texto que nós vamos ler hoje é um texto bastante conhecido da Bíblia Sagrada, em que nós conhecemos como a pesca maravilhosa. Lucas capítulo 5 diz assim: certo dia Jesus estava perto do lago de Genezaré e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos deixados ali pelos pescadores que estavam lavando as suas redes. Eu não gosto muito de pedir os irmãos para repetirem, né? Os irmãos sabem disso. Acho que nesse tempo todinho eu pedi 1 ou 2 vezes, não foi para os irmãos repetirem. Mas repitam comigo agora: lavando as suas redes. Lavando as suas redes. Muito bem. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas, e a todos lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada. Mas porque és tu quem está dizendo isto, vou lançar as redes. Quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais aos seus companheiros do outro barco para que viessem ajudá-los. E eles vieram e encheram ambos os barcos ao ponto de começarem a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito, como também Tiago e João, filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Amém? Feche seus olhos, nós vamos orar ao Senhor. Pai, muito obrigado, porque neste culto, neste momento juntos aqui, o Senhor já nos deu tantas músicas, louvores, tantos momentos com os testemunhos de gratidão que nos inspiraram e edificaram a nossa vida, e agora nós queremos também ouvir a Tua palavra. Nos ajuda a que o nosso coração esteja preparado e a nossa mente direcionada para aquilo que o Senhor há de falar conosco. Nos abençoa, nos guarda, em o nome de Jesus oramos. Amém. Amém. Os irmãos todos sabem, a gente aprende isso na escola dominical, que Pedro era pescador. Pedro tirava da pesca do lago o sustento da sua casa. Ele não pescava por hobby, como alguns aqui, acredito, vão para a beira do Tocantins, do Itacaiunas,
no lago ou no Araguaia, pescar. Acho que irmão Moraes aqui é o que eu conheço, que tem mais o hábito de pescar. Né? Nunca vi um peixe que ele trouxe para mim, mas ele diz, eu acredito, que vai chegar a temporada, né, irmão Moraes? Chegar a temporada da pesca. Então, mas Pedro não era um pescador por hobby, ele era pescador por profissão. Portanto, no dia que Pedro pescava, tinha sustento. No dia que Pedro não pescava nada, não tinha sustento. Faltava. E essa noite, registrada aqui por Lucas, foi uma noite dessa, em que Pedro saiu para pescar ao final da tarde, com expectativas, com projetos, com planos, com desejos, com sonhos. E lançou a rede, como ele mesmo diz, lançou a rede a noite toda. E cada puxada de rede não vinha nada. Tristeza, diminuía a expectativa. E ele fez isso durante toda a noite, lançando as redes com expectativa, com desejo, com sonho, e ao puxar não tinha nada. A expectativa foi gradativamente dando lugar à frustração. É assim também com a vida de todos nós. Alimentamos sonhos, alimentamos expectativas, alimentamos desejos. Volte agora para 31 de janeiro de 2024. Você estava onde? Quais eram os seus sonhos um ano atrás? Suas expectativas? Que projetos você dimensionava, você arquitetava para este ano de 2025? Uma pós-graduação, uma faculdade, a aprovação em um concurso, não sei, quais eram os seus planos? Eu costumo brincar que em 31 de dezembro de 2024, eu queria perder 13 quilos. Agora só faltam 15. Evidentemente, frustrado o meu plano. Mas eu não tinha um plano de estar pastoreando hoje. Eu estava muito bem apenas como coordenador da nossa convenção. Mas o Senhor fez e direcionou, e cá estou eu, um ano depois, pastoreando uma igreja tão preciosa como é a PIB da 32. Pedro, naquela noite, foi forçado a trocar suas expectativas, os seus sonhos por frustração. Ele não é um caso isolado e exclusivo na história. Acredito que, se não todos nós aqui, a grande maioria, experimentou isso em 2025. Tristezas, frustrações, decepções, mágoas, choro, sofrimento, talvez fizeram parte de alguns dos dias desses 365 dias de 2025 que encerramos agora. E eu falei para você que ia falar sobre princípios para recomeçar. E o primeiro princípio para recomeçar pode parecer muito paradoxo ou contraditório, mas o primeiro princípio para recomeçar é justamente encerrar ciclos. Nós precisamos aprender a encerrar ciclos. Precisamos aprender a colocar pontos finais em certas histórias. Virar páginas. Fechar os livros. Deletar certos episódios. Primeiro passo para recomeçar bem é saber encerrar ciclos que já deveriam ter sido fechados. Pedro pescou a noite toda, bom pescador, experiente, muito possivelmente herdou esse ofício de seu pai, que herdou do avô, que herdou do bisavô. A pesca fazia parte do dia de Pedro
durante toda a sua vida. O texto no versículo 2 de Lucas 5 diz que naquela manhã em que Jesus passava pela praia, Pedro já estava finalizando esse momento de pesca, fazendo algo que os irmãos repetiram, que era o quê? Pedro estava lavando as redes. Pedro estava fechando o ciclo daquela noite frustrada, lavando as redes. Pedro não pegou peixe, mas pegou um galho, uma botina véia, uma lata que alguém desavisado jogou dentro do lago, uma botina, um pneu, uma sacola plástica, peixe nenhum, mas sujeiras muitas. Acontece que as redes não podiam ser guardadas sujas, porque redes, quando são guardadas sujas, apodrecem. As redes precisavam ser lavadas. Para fechar a noite de pesca, Pedro precisava tirar das suas redes as sujeiras. Pedro precisava tirar aquilo que estava ali, que não era para estar. Pedro precisava que antes das suas redes serem guardadas, elas fossem limpas. Quantas e quantas pessoas, anos após anos, entra de 31 de dezembro para 1º de janeiro, levando coisas que deveriam ter ficado para trás. Levam sujeiras, e sujeiras apodrecem. Sujeiras adoecem. Sujeiras fazem mal. Sujeiras tornam a vida cinza. Tiram a cor da vida. Você conhece gente amarga? Gente ranzinza? Você possivelmente conhece gente que tudo para ele parece, ou para ela parece que vai dar errado. Gente pessimista, gente magoada, gente que tem o coração endurecido. Obrigado, querido. Você já é casado, que eu sei, mas Deus abençoe você em nome de Jesus. Deus já lhe deu uma esposa maravilhosa. Gente que o coração ficou endurecido, mas não tinha um coração duro. Ninguém nasce com o coração duro. Ninguém nasce ranzinza. Ninguém nasce chato. As pessoas se tornam assim. Se tornam assim porque deixaram que sujeiras apodrecessem o seu coração. Todos nós estamos sujeitos a frustrações na vida. Todos nós estamos sujeitos a decepções. Quem nunca se decepcionou? Quem nunca se frustrou com um sonho? Quem nunca foi para um vestibular achando que naquele ano ia bombar? Ia dali a alguns dias estar em cima de uma caminhonete tocando alô papai, alô mamãe, e eu passei no vestibular. Quem nunca foi para um concurso achando que ia gabaritar, ia estar o nome no edital? Quem nunca entrou num relacionamento achando que ia dar certo, que era a outra metade da laranja, mas na verdade era uma banda podre? Quem nunca entrou no fogão achando que tinha achado a tampa da sua panela e descobriu depois que era uma frigideira? Não tinha tampa. Todos nós estamos sujeitos a isso. Faz parte da vida. A dor faz parte da vida. A decepção faz parte da vida. A tristeza faz parte da vida. Assim como a alegria, como o sorriso, como a vitória, como o cântico de júbilo, também fazem parte da vida. Mas a dor e a tristeza não podem receber um lugar no nosso coração. Nós precisamos aprender a lavar as redes, a lavar o nosso coração. Então hoje,
31 de dezembro, eu quero convidar você a uma rápida retrospectiva da sua vida. Eu não sei o que você viveu este ano, ao longo deste ano, quais foram as suas lágrimas. Eu não sei quais foram as suas frustrações de 2025. Eu posso crer que quase que com toda certeza você viveu momentos assim. Mas eu quero convidar você a deixar isso aqui, em 31 de dezembro. Eu quero convidar você a limpar o seu coração. Não vá para 2026 levando mágoas. Não vá para 2026 levando dores, levando feridas, levando tristezas. Deixe-as aqui. Elas ficarão aqui. Entregue-as aos pés da cruz. Eclesiastes capítulo 3, um texto bastante conhecido, do versículo 1 ao versículo 8, diz que há tempo para todas as coisas, e todo propósito debaixo do céu tem o seu tempo próprio, estabelecido. Tempo de chorar, tempo de rir, tempo de dançar e tempo de ficar quieto, tempo de abraçar e tempo de não abraçar, tempo de tudo, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Há tempo para tudo. Em 2025, você forçadamente teve que achar um tempo para chorar, assim como eu também. Você teve que achar um tempo para sentir as suas dores, as suas decepções, mas nós precisamos entender que amanhã não é tempo de isso ainda estar no nosso coração, ou não estar mais no nosso coração. Talvez alguém lhe feriu, alguém lhe magoou, alguém lhe decepcionou. Deixe isso aqui. O deserto faz parte da jornada de todos nós, mas nós não podemos armar a nossa casa no deserto. No deserto nós armamos tendas, nós passamos pelo deserto, e a cada manhã nós levantamos a nossa tenda e seguimos adiante, e depois armamos a nossa tenda, e no outro dia novamente levantamos acampamento, até que saiamos do deserto. E aí quando a gente sai do deserto, aí sim a gente a gente constrói a nossa morada. Pastor Hernandes Dias Lopes, que os irmãos todos conhecem, obviamente, né? Ele diz que o deserto é o lugar onde Deus treina os seus soldados mais valorosos. O deserto faz parte da nossa jornada, mas não é o fim da nossa jornada. É uma parte da nossa trajetória. Passamos pelo deserto, mas precisamos sair dele. Agora, o triste é que muitas pessoas saem do deserto, mas o deserto não sai do seu coração. Há muitas pessoas que atravessam o deserto, o momento de dor, o momento de tristeza, saem do deserto, mas o deserto continua dentro delas. E aí acontece aquilo que eu falei, as pessoas se tornam amarguradas. Pastor Billy Graham, um grande pastor batista norte-americano, falando sobre a presença de Deus em meio à dor, ele disse: as montanhas são feitas para serem vistas, mas é nos vales que o fruto cresce. Você passou pelos momentos de dores, aprendeu, chorou, se decepcionou, se frustrou. Leve para amanhã apenas as lições, apenas o aprendizado. Deixe as lágrimas aqui, não as leve. Segunda consideração, para que nós possamos recomeçar, é que nós precisamos entender que Jesus pode transformar a nossa frustração em alegria. Só Jesus pode transformar a nossa frustração em alegria.
Pedro passou a noite toda pescando. Depois de uma noite toda pescando, Pedro, na beira da praia, lavando as suas redes, em meio à frustração, à tristeza, eu acredito que Pedro tinha um desejo naquela manhã: terminar de lavar as suas redes e ir para casa dormir. Eu já fui CLT na vida, viu, irmãos? Eu tive um emprego de CLT. Eu fui frentista de posto. Foi o meu primeiro emprego. E vez por outra, a escala me colocava na madrugada. E eu tinha que ficar de madrugada trabalhando, né? Ô, coisa ruim é passar a noite acordado. Ô, coisa ruim. Tem muitos irmãos aqui, militares, pessoal da saúde. Coisa ruim é trabalhar de madrugada. A noite foi feita para dormir. E é de Deus isso, é princípio bíblico, a noite foi feita para dormir. Mas alguns irmãos, ou cada um de nós, às vezes por uma eventualidade, passamos uma noite acordado. Aí, quando amanhece, a gente quer ir para casa, tomar um banho, dormir, descansar. Assim eu acredito que dava Pedro. Mas naquela manhã, naquele dia, especificamente naquele lugar, aparece Jesus. E Deus tem um plano em todas as coisas. Acredite, no meio da sua dor, Deus vai enviar uma solução. No meio das suas lágrimas, Deus vai colocar um cântico de júbilo na sua boca. No meio da sua tristeza, Deus vai fazer despontar uma luz de esperança e de confiança nele. Porque Deus não desampara os seus. Deus não nos deixa sozinhos. Naquela manhã em que Pedro estava lavando as redes, chega Jesus. Jesus usa o barco de Pedro como uma plataforma, assim como eu estou aqui, para pregar e para falar, usando o vento que vinha do lago para a praia, para que a sua voz propagasse. Jesus usa aquele, não tinha um microfone desse bonitinho aqui que eu estou usando agora, né? Então tinha que usar o recurso natural que tinha. E aí Jesus usa isso e acabou, quando acaba de pregar, Jesus olha para Pedro e diz assim: Pedro, coloque de novo o barco na água e lance de novo as suas redes para a pesca. Eu costumo dizer aqui, irmãos, que Pedro é um exemplo a ser seguido. Porque se fosse eu, não sei você, com o seu coração crente, né? Se fosse eu, diria assim para Jesus: Jesus, eu estou lhe reconhecendo, o senhor não é o filho de José, o carpinteiro? O senhor entende de fazer tamborete, o senhor entende de fazer mesa e porta, de pesca entendo eu, e eu sei que o sol já está levantado, já é dia claro, os peixes já não estão mais por aí. Eu possivelmente diria isso, não sei você, mas Pedro não. Pedro falou: Senhor, eu pesquei a noite toda, não peguei nada. Leitura da realidade. Mas, como é o Senhor quem está dizendo, eu vou lançar as redes. Demonstração de confiança e obediência. E Pedro então vai lançar as redes, irmãos. E quando ele lança as redes, aqui eu lembro da música que a gente aprende lá na classe, Florzinha de Jesus. Quem é da EBD, não é? Cresceu na EBD, aprendeu a música do Pedro, Tiago e João do barquinho. Aprendeu ou não, irmãos? Aprendeu. Não é? Primeira parte da música: lançaram as redes, mas não pegaram peixe. Lançaram as redes, mas não pegaram peixes. Lançaram as redes, mas não pegaram peixe no mar da Galileia. Aí depois, Jesus mandou que jogassem as redes, aí depois lançaram as redes, e aí puxaram as redes. Eu me lembro da minha professora na classe Cordeirinho de Jesus fazendo assim ainda, cheias de peixinhos. Exercício mental para nós. Imagina você, Pedro, depois de pescar a noite toda, voltando para a praia a primeira vez, sem nada no barco,
o que passava no coração de Pedro? Tristeza, frustração, perplexidade, dúvida, insegurança. Não pegou peixe nenhum. Conviveu, teve que estar com isso no seu coração. Mas aí Pedro resolve obedecer àquilo que Jesus falou. Pedro resolve confiar na palavra de Jesus e lançar as redes de novo, mesmo diante da leitura humana de que não era a ocasião mais propícia para a pesca. Mas Pedro entendeu que a obediência na palavra de Deus vai além do racional, vai além do natural. Quando Deus manda, quando Deus dá ordem, a ordem de Deus extrapola o natural. A isso chamamos de milagre. Quando Deus manda, acontecem milagres. Vou perguntar de novo. Quando Deus manda, acontecem milagres. E aí agora Pedro está voltando para a praia na segunda vez, com o barco cheio de peixinhos. O que há no coração de Pedro agora? A mesma tristeza? A mesma dor? A mesma decepção? Não. Agora Pedro está voltando para a praia. Diz o texto sagrado que com o barco quase afundando de tanto peixe, e Pedro agora volta para a praia com o seu coração transbordando de alegria, de felicidade, que só foi possível pela obediência, que só foi possível pela sua disposição em atender à voz de Deus, pela disposição de fazer aquilo que Jesus havia mandado. Quantas vezes eu e você não experimentamos coisas extraordinárias na nossa vida, porque temos medo de obedecer aquilo que Deus mandou? Quantas vezes Deus manda e a gente fica racionalizando? Já é manhã, não tem peixe, não vou lançar as redes. Quantas vezes Deus manda e nós queremos elaborar uma lógica humana para não atender a ordem de Deus, e por conta disso nós deixamos de viver coisas extraordinárias. Por conta do nosso medo, da nossa desobediência, da nossa falta de fé, deixamos de experimentar o barco cheio de peixes. Eu tenho certeza, Pedro nunca teve uma pesca como aquela. Pedro, em toda a sua vida de pescador, nunca havia experimentado voltar para a praia com o barco, como diz na minha região, entupetado de peixe, a ponto do barco estar quase afundando. Pedro nunca havia vivido isso. Viveu nesta manhã, porque resolveu obedecer. Porque resolveu obedecer. A frustração deu lugar à alegria. A tristeza deu lugar à felicidade. O choro deu lugar ao riso. O pranto deu lugar à canção de alegria. Viva, ou melhor, esteja à disposição para obedecer, com fé e confiança, e viva coisas grandes que Deus tem colocado diante de você. 2026 pode ser um ano diferente,
mas não o será, porque você, olha, eu vou falar uma coisa aqui de antigamente, viu? Não será diferente porque você vai arrancar a folhinha do calendário. Só os mais antigos sabem disso. Hoje em dia ninguém mais nem usa calendário, né, irmãos? Misericórdia. Se tiver, quem precisar de um calendário que antigamente ficava na porta da cozinha ou na porta da geladeira. Todo mundo aqui que é 40 a mais teve um calendário na porta, não é não? E todas as empresas faziam calendário, todas as lojas faziam calendário, e a gente queria colecionar calendário. E 2026 não vai ser um ano diferente, porque você vai mudar o calendário. 2026 poderá ser um ano diferente se você verdadeiramente alicerçar as suas atitudes e a sua vida em confiança e fé naquilo que Deus tem colocado diante de você. Aí você vai viver um ano diferente. Por fé e confiança, por entrega e obediência, aí você terá um ano diferente. Não é a passagem de hoje para amanhã. Não é, como eu disse domingo passado, a cor da roupa. Ou a cor da roupa íntima. Não é o branco que traz paz. É a sua atitude que faz com que você viva em paz. Não é vestir amarelo que vai trazer riqueza. É você se dispor a um trabalho digno, honesto e dedicado, sendo fiel ao Senhor, que vai lhe fazer próspero. Não é o vermelho que vai lhe trazer um amor. É você deixar de ser uma pessoa chata, ranzinza e muito exigente, e estar disposto a conhecer pessoas. Então é a sua atitude que vai fazer um ano diferente. Não é a sua roupa. Comer lentilha, aí tem o pessoal da superstição, né, que graças a Deus não tem ninguém aqui supersticioso. Não é? O pessoal não come aves. O pessoal supersticioso. Eu como frango, à vontade. Se tiver uma coxa de frango, pode dar que eu como. O pessoal não come aves, porque as aves ciscam para trás. Elas comem porco, porque o porco fuça para frente. Que bobagem, meus irmãos. Chega a ser uma ideia idiota achar que o hábito do animal vai fazer diferença na sua vida no próximo ano. Comer lentilha, pular 7 ondinhas na praia. E quem vive no deserto? Vai pular o quê? Superstição. Nada disso adianta. O que faz diferença na minha vida e na sua é vivermos segundo o propósito de Deus. É agir como Pedro e dedicar a nossa atitude em fé e confiança à obediência àquilo que Deus está colocando diante de nós. São essas coisas que fazem com que nós possamos experimentar coisas novas, coisas grandes na nossa vida. Obedecer a Deus, viver para Ele. Em último lugar, terceiro lugar, aceite o que Jesus tem para você. Pedro pesca durante toda a sua vida, naquela noite não pescou nada. Jesus chega na praia, e eu gosto sempre de pensar aqui, irmãos, algo que me chama muito a atenção. Jesus pregou, ensinou as multidões ali, deu uma mensagem para aquele povo que estava lá na praia ouvindo. Quando acabou de pregar, de ensinar, Jesus podia virar para Pedro e dizer assim: Pedro, está ruim de pesca, né? Piracema, pessoal jogando entulho no lago, os peixes foram embora. Quer saber de uma coisa, Pedro? Larga de pescar, abre mão disso, está ruim mesmo, já é tempo, novos horizontes, ano novo, vida nova, novos desafios, vamos pregar a mensagem comigo. Jesus podia chamar Pedro naquele primeiro instante e
para que Pedro fosse se juntar a ele na pregação do Evangelho. Mas Jesus não chama ninguém assim. Jesus primeiro leva Pedro de volta para o lago. Por sua obediência, Pedro enche o barco todo de peixes, e Pedro vem voltando com o barco cheio de peixes agora, expectativas a 1000, não é? Vou pagar o colégio das crianças, mandar consertar o telhado de casa, que começou a chover, as goteiras, não é? Vou ampliar o negócio agora, começar um negócio de exportação de peixe agora eu sei onde é que está os cardumes, agora eu vou bombar, vou fazer uma aplicação na bolsa, vou fazer isso, aquilo, outro. Pedro voltando cheio de expectativas, de sonhos para 2026, quando chega na praia, Jesus olha para Pedro e diz: Pedro, deixa tudo e me segue. A pergunta é, por que Jesus não chamou Pedro com o barco vazio? Por que Jesus encheu o barco de Pedro para depois chamar Pedro e fazer com que Pedro deixasse o barco cheio de peixes? Sabe por quê, meus irmãos? Porque para seguir a Jesus é preciso deixar algo na praia. Quem quer seguir a Jesus precisa deixar algo para trás. É impossível seguir a Jesus levando tudo. Para seguir a Jesus é preciso renúncia. Para seguir a Jesus é preciso abdicar, abrir mão de algumas coisas. Jesus conta uma parábola que eu gosto muito, de um homem que procurava um tesouro no campo, e quando esse homem encontrou esse tesouro no campo, ele voltou para sua casa, vendeu tudo o que tinha, e depois foi lá e comprou o campo onde havia aquele tesouro. E a pergunta dessa parábola é, por que aquele homem foi capaz de abrir mão de tudo, de vender tudo? Porque ele sabia que abrindo mão de tudo, vendendo tudo, ele alcançaria algo mais valioso, ele alcançaria algo melhor, ele alcançaria algo que ele desejava, que ele procurava. Por isso, o coração dele não se apegou ao que ele tinha, ele abriu mão, e assim é Pedro. Jesus enche o barco de Pedro, e depois diz: Pedro, deixa tudo e me segue. O que mais me impressiona não é Jesus chamar Pedro com o barco cheio de peixes para segui-lo. O que me impressiona é Pedro deixar tudo para seguir a Jesus. É Pedro não se apegar ao barco, é Pedro não ficar apegado aos peixes, é Pedro ter disposição de abrir mão da sociedade com os seus amigos, é Pedro abrir mão do lucro, é Pedro abrir mão do trabalho, é Pedro abrir mão de tudo aquilo, porque ele havia encontrado algo mais valioso do que barco, peixe, rede ou tudo mais. Ele havia encontrado com Jesus. Para Pedro, abrir mão do barco significava estar com Jesus. Abrir mão dos peixes significava viver com Jesus. Abrir mão das redes significava presenciar a vida com o próprio Jesus. A grande questão, meus queridos, é o que você vai deixar na praia. O que você precisa deixar para abrir um novo ciclo? Rick Warren, escritor de Uma Vida com Propósito, um dos livros evangélicos mais vendidos na década passada, ele disse que Deus nunca faz nada por acaso, ele nunca comete erros, ele tem um motivo para tudo o que criou. Deus tem um propósito para todas as coisas.
Você está hoje aqui neste lugar por um propósito. Você veio aqui neste lugar hoje para viver um propósito. Porque Deus tem algo para a sua vida. Porque Deus quer mudar hoje a sua vida. Não com uma roupa. Deus quer mudar a sua vida hoje, não com uma comida, com um poder mágico. Deus quer mudar a sua vida hoje, não com um ritual místico e mágico. Mas o que Deus tem hoje, que pode mudar a sua vida, não apenas o seu ano de 2026, mas toda a sua vida, e mais do que a vida, mudar a sua eternidade. Não são riquezas, não são bens materiais, é Jesus. Portanto, a primeira lição que nós queremos aprender nesta série é que o primeiro princípio para recomeçar é aprender a fechar ciclos. Eu quero convidar você nessa noite, já estamos chegando ao final, eu quero convidar você a olhar para dentro do seu coração agora, e como quem vai tirando do seu coração, pensando, eu quero que você diga para o seu coração e para as suas tristezas, eu quero que você diga para as suas dores, você fica aqui, não levarei você adiante. Você, dor, fica aqui. Você, tristeza, fica aqui. Eu tiro agora você do meu coração. Não carregarei mais você, frustração, você, dor, você, mágoa, você, rancor. Eu tiro agora você do meu coração e você fica aqui. Para que você comece 2026 diferente. Lave suas redes. Olhe seu coração. Se proponha a obedecer a palavra de Jesus, que transforma a frustração em alegria. E se disponha a viver o que Jesus tem para você. Pedro era pescador de peixes. E o pescador de peixes tira o peixe do lago. E ao tirar o peixe do lago, o peixe está condenado a morrer. Mas Jesus olha para Pedro e diz assim: de agora em diante, Pedro, você será pescador de homens. E pescadores de homens fazem justamente o contrário. Pescadores de homens tiram homens da morte e os leva para a vida. Porque Deus tem algo mais extraordinário para você. Não tenha medo de abrir mão do seu barco, mesmo que cheio de peixes, para atender aquilo que Jesus está chamando você para fazer. Não tenha medo de colocar o barco de novo no lago e lançar de novo as redes. Se Jesus está lhe mandando, obedeça, porque Deus tem planos maravilhosos para você. Eu quero convidar você a olhar para o seu coração e fechar ciclos agora. A dor, o luto, a mágoa, a tristeza, encerre. Coloque agora um ponto final nessa história. Não carregue mais com você. Leve as alegrias, leve os sorrisos,
leve os abraços. As lágrimas ficam por aqui. Vão se encerrar daqui a 5 minutos. E que você comece o seu ano de 2026 com o seu coração limpo, como as redes devem ser guardadas. Amém? Feche seus olhos aí onde você está, querido, em nome de Jesus. Eu quero orar com você agora. Eu queria que você fizesse alguns instantes de oração entre você e Deus, e você apresentasse a Deus agora, não a sua gratidão, não apresente a Deus agora a sua alegria. Eu queria que você apresentasse agora a Deus a sua dor. Apresente a Deus agora a sua tristeza. Apresente agora a Deus as suas lágrimas e diga para Deus: Senhor, eu quero ofertar ao Senhor a minha dor. Eu quero agora ofertar ao Senhor as minhas lágrimas. Eu agora quero ofertar ao Senhor a minha tristeza. E eu quero deixar aqui diante do teu altar tudo aquilo que me magoou, que me fez sofrer, tudo aquilo que me causou tristeza, eu deixo agora aqui diante do Senhor. Senhor, nós te agradecemos, Pai, por essa noite, pela tua palavra. E queremos, Senhor, em nome de Cristo Jesus, pedir ao Senhor que pelo teu Espírito Santo, o Senhor possa falar ao coração de cada um de nós e nos trazer agora à memória aquilo, ó Deus, que nos fez sofrer, aquilo que nos causou dor, pois nós queremos entregar ao Senhor como oferta e tirar do nosso coração, ó Deus, para que nós possamos viver de agora em diante uma vida alegre, viva, limpa. Nós não queremos carregar conosco o sofrimento, nós não queremos carregar conosco a dor, nós não queremos carregar conosco as frustrações e decepções. Nos ensina a fechar ciclos, para que outros possam se iniciar na nossa vida. Nós queremos fechar histórias, para que outras histórias possam ser vividas. Nós queremos encerrar temporadas, para que outras possam ser vividas. Por isso, fala conosco, nos ajuda, nos dá condições de fazermos isso, com fé, com obediência, com confiança no Senhor, para vivermos aquilo que o Senhor tem para nós. Nós te oramos e te agradecemos, Senhor, por isso. Bendizemos o teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe sua vida. Eu quero convidar você a ficar em pé onde você está. Quero convidar você a ir para perto da sua família agora. E nós já estamos quase começando o ano. Pedi Suiane e João Vitor para subir aqui rapidinho. João Vitor está lá no Mato Grosso. Enzo. João Vitor não pode subir não. Suiane, sobe aqui com Enzo. O pessoal pediu, irmãos, para a gente fazer uma bagunça santa aqui, o pessoal trazer os como é o nome disso aí? Os estouradores de confete. Vocês trouxeram? Quem trouxe? Levanta aí, prepara aí, isso. Pode, vai sujar tudo aqui, não tem problema não. É o meu isso aqui, irmão? Cadê o outro? Doei. Doou. Muito bem. Olha aí o lado que é para virar, viu, irmãos? Olha aí o lado que é para virar. Vai, cadê o vídeo da contagem aqui? Tá aí no ponto aí, filha? Tá no ponto aí? Te dar um beijo depois. Você também. Lógico que eu vou dar em você também. Um beijo em você também. Os meninos. Você também. Pega aí, irmãos. Pode soltar o vídeo. Espera aí, aqui está filmando aqui. Tá. Presta atenção, ó. Quando começar no 10, a gente conta junto, tá bom, irmãos? Vamos lá?
Quando começar no 10. Ó lá. Ó. Vai lá. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Feliz Ano Novo! Pro outro lado. Aê! Feliz Ano Novo! Abençoe. Deus abençoe.